Olá, bem-vindo ao Melhor e Mais Justo, que é esse espaço para todos que lutam e seguem na luta tentando aprofundar a democracia no Brasil, não apenas no regime político, mas também na produção e no compartilhamento das nossas riquezas econômicas, sociais e culturais. O financiamento privado de campanhas políticas é um componente importante nos processos de corrupção do universo político. Temos no Brasil uma das eleições mais caras do mundo, com alto índice de financiamento por empresas. Um financiamento que exige muitas vezes, ou quase sempre, favores futuros, que faz com que interesses de grupos privados se sobreponham ao interesse público, ao povo. O assunto está quente nos tribunais, no Congresso Nacional e na sociedade. É por isso que entra em debate agora no Melhor e Mais Justo. E para falar sobre esse assunto, eu tenho a honra de receber Márcio Sávio Lobato, que é advogado, professor da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, e Pedro Estevão Serrano, advogado e professor da Faculdade de Direito da PUC-São Paulo. Bem-vindos. A proibição de doações de pessoas jurídicas para financiamento das campanhas eleitorais pode restringir a influência do poder econômico nas eleições. Para vários especialistas, as grandes doações privadas, para todos os partidos, contaminam fortemente a democracia. Na opinião de vocês, qual modelo de financiamento político é o mais adequado? Financiamento eleitoral. Vou começar com o Dr. Sávio. Ele nos contava que faz um pós-doutorado na França e que lá eles já enfrentaram e superaram esse debate, adotando o financiamento público de campanhas, porque eles tinham muitos problemas com o financiamento privado. Você podia, inclusive, nos dar esse exemplo, né, de direito comparado para ilustrar o que seria bom em termos de financiamento público, na sua opinião. Nesse caso, no caso francês, por exemplo, realmente entre a década de 80 e 90, eles optaram, a partir de uma concertação política, quer dizer, foi um debate político bem democrático, não foi apenas imposições, tentativas de imposições de concepções segmentárias, né? Mas foi uma concertação política em que, para eliminar a corrupção, em razão do financiamento ser encarecido, etc., se transformou optaram pelo financiamento público. Né? Esse financiamento público, claro, tem umas regras, que não é simplesmente o Estado dar o dinheiro para a campanha. Né? No caso lá, por exemplo, ele não antecipa o dinheiro. Ele paga, ele faz o ressarcimento da despesa. Então, o partido, o candidato que depois da sua campanha, que tiver suas contas aprovadas, o Estado ressarce aquelas contas, aquele gasto que ele teve. E como o partido se capitaliza na França? Como é que ele faz a campanha? Tem dinheiro para bancar a campanha? Ele tem a parte as contribuições do fundo partidário e os financiamentos de pessoas físicas, né, que lá é definido também essa possibilidade. O que ficou vedado a partir começou em 93 e efetivou depois das eleições de 95, foi o financiamento privado de pessoa jurídica. Né? É até interessante que recentemente, no final de 2014, quando eu ainda estava lá, o ex-presidente do Conselho Constitucional francês, o Dumas, Roland Dumas, ele deu uma entrevista em que ele falava que em 95, tanto a campanha de Jacques Chirac como o Ballois estavam tão irregulares, com tanto caixa 2, que eles aprovaram a conta para não cair a República Francesa. Né? Então foi um debate muito intenso naquela época, exatamente pela fonte de corrupção. Né? E se fosse aprovar a partir do que dava os financiamentos de pessoa jurídica, não teria sido, o Chirac não teria sido eleito. Naquela época. Teria sido Pedro, proclamado. Entra na conversa. Como é que você vê essa situação que já ficou, digamos, muito explicitamente marcada como problemática, os financiamentos privados de campanhas no Brasil, a ponto do STF, recentemente, ter dito que isso é inconstitucional. Na tua opinião, como financiar campanhas no Brasil, por um lado, e como encarar essa decisão do Supremo e até a tentativa, de novo, de setores do Congresso, encabeçados pelo
pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha, de tentar reviver o financiamento privado. Aliás, ele tem feito algo como, a meu juízo, uma espécie de chantagem, dizendo que não vota os vetos da presidente Dilma enquanto o Senado não aprovar a PEC repondo a questão do financiamento privado de campanha no Brasil. Como é que você analisa essa situação, esse momento e o futuro do financiamento de campanhas eleitorais no Brasil? Eu já tive no passado uma visão de que eu defendia um mix aí de contribuição pública e privada. Alterei profundamente, que eu acho que no passado não tinha conseguido enxergar a profundidade que é esse problema, né? Nós não estamos perante um problema qualquer de natureza puramente eleitoral. Não é isso, me parece, na conjuntura atual, né? Eu concordo com a essência do julgamento do Supremo. Quer dizer, o financiamento privado de campanha por empresas, ele possibilita a criação de uma cidadania mais aristocratizada, ou seja, uma cidadania que acaba tendo mais acesso às decisões de poder pelo fato de ter contribuído com o dinheiro do que o restante da cidadania. Isso é um problema grave no mundo contemporâneo. Vamos dizer, já ficou no século XX modelos de Estado, os Estados ditos socialistas, que eram Estados que, através do poder político, acabavam se assenhorando do poder econômico e passavam a ser Estados profundamente autoritários, uma burocracia que dominava a sociedade de uma forma quase que genocida. Hoje o perigo que a humanidade corre é outro, acho que o Papa Francisco é um indivíduo que está atento a isso, né? Quer dizer, em que há o risco do poder econômico se assenhorar do poder político, é o que nós temos visto. E certamente no sentido lumaniano, essa corrupção sistêmica que ocorre no interior das nossas democracias, em especial no Brasil, ela significa a criação de um Estado autoritário, onde, por exemplo, num tribunal, o raciocínio jurídico do lícito e ilícito seja superado pelo econômico e não econômico, né? Onde as decisões políticas, que deveriam ser decisões pautadas no interesse da maioria, sejam interessadas em valências ou valores econômicos, né? Então, esse é um elemento muito sério. Nós estamos hoje na humanidade, não é no Brasil, mas na humanidade, com o risco de criarmos pseudo-estados, que na realidade significa o controle imediato do poder econômico sobre a vida, né? E certamente um dos veículos onde isso mais possibilita a ocorrência desse tipo de desvio gravíssimo na vida humana, sem dúvida, é o financiamento privado de campanha, onde é o mecanismo primário pelo qual o poder econômico se assenhora do poder político e o transforma num poder absolutamente autoritário de controle da vida. E nefasto, né? Absolutamente Porque, na verdade, nefasto. inclusive, produz um engodo, né? Legalmente permitido, porque está transformando poder econômico em poder político, mas sem dizer isso claramente para a população. Não, sem que colocar está isso depositando claro, o né? seu voto. Quer dizer, além Veja da o sua problema que nós condição. temos, Tuto. Hoje em dia, a decisão de uma multinacional interfere mais na vida da gente que a vida do Congresso. Só que a vida do Congresso nós controlamos, nós E elegemos. da multinacional, não, né? Não, e um ponto importante é que realmente você está transformando o que é político, e dentro de uma democracia o que é político participativo, excluindo a própria sociedade desse processo de decisão. E aí impõe o econômico não só como uma forma de uma relação de concepção, por exemplo, de um Estado liberal, neoliberal ou um Estado social, mas e sim de perpetuação de poder a partir do econômico, né? E exclui o que é mais importante, a sociedade, né? E transparece isso, setores, quer dizer, nós estamos num momento hoje no Brasil que a relação democrática está se chegando ao ponto, e esse é o nosso grande cuidado que a sociedade precisa ter, é que as subversões das ordens constitucionais estão começando a se dar mediante tentativa de fundamentação, né? O argumento jurídico começa a querer se sobrepor à relação política como se o direito fosse neutro, né? O direito não é neutro, todo mundo tem as suas posições. Então nós vemos decisões, por exemplo, quando o Supremo vai julgar, posição do ministro Gilmar Mendes atacando um partido, atacando diretamente, sem fundamentação jurídica, porque quer impor a sua concepção, a sua pré-concepção e o seu pressuposto político, e não só do direito, que é o que é mais perverso, né? Mas isso, durante o voto de 5 horas, né, que é totalmente fora ali do padrão, e foi fora do padrão desta votação no Supremo, mas antes disso ele tinha ficado 1 ano e meio sentado sobre
um pedido de vistas dele há 1 ano e meio sobre essa matéria, segurando para ver se o Congresso decidia antes, né? Para então alterar a Constituição antes que ele tivesse que devolver o processo, já sabendo que era matéria inconstitucional, porque bobo ele não é, né? Então, e você toca num ponto, sabe, que me parece muito importante, quer dizer, esse protagonismo, veja, a ação de um magistrado é política, mas ela não é, ela não é política partidária, política institucional, inclusive feita na Casa Legislativa, no Executivo, enfim. Essa politização do debate no judiciário é uma distorção, uma falha da nossa jovem democracia, Pedro? Eu discordo um pouquinho dessa visão que o Flávio expôs aqui, que uma parte da esquerda tem, de achar que o que é uma juridização da política. Quer dizer, eu posso aceitar isso no sentido de que o tribunal passou a ser um ambiente de debate de questões estranhas ao ambiente que seria o natural da justiça. Mas o que ocorre é o contrário. Nos tribunais, muitas vezes na América Latina, aqui no Brasil começando a acontecer, espero que não se consolide, o que você tem é sair do juízo próprio da lógica do direito, que é do lícito e ilícito, e ingressar na lógica do poder político representado pelo poder econômico. Né? Ou seja, o que há na politização é uma politização do judiciário que passa a usar da legitimidade da toga e não da legitimidade da Constituição e do voto para poder interferir nas decisões da cidadania. Né? Mas vejam que não é uma atividade jurídica do judiciário. Se fosse jurídico, já estaria certo. Quer dizer, aplicar a Constituição é um valor absolutamente essencial de qualquer regime democrático. O problema é que ele, a título de aplicar a Constituição, ele a subverte e acaba ingressando na esfera da soberania popular indevidamente. Num Estado constitucional e democrático de direito, nós sempre temos uma tensão entre Constituição e soberania popular. Né? Você não está limitando o poder de um soberano absoluto, você está limitando o poder do povo. Né? E tem que limitar maiorias ocasionais em favor de direitos fundamentais da humanidade, valores universais. Né? O problema é que, a título de fazer isso, acaba-se o agente técnico, vamos dizer assim, que é o judiciário, que é o togado, acaba ingressando na função política. Quer dizer, se sobrepondo como uma nova aristocracia mesmo, detentora da virtude, da verdade, que quer impor para a sociedade aquele determinado ponto de vista, que normalmente não é um ponto de vista peculiar ou individual seu. É um ponto de vista que representa, a meu ver, o poder econômico que no Brasil é consolidado pela mídia. A mídia é o veículo pelo qual se coage o judiciário a agir de determinada forma. Que é uma forma... Se coage e se seduz, né? Seduz também. É uma coação e sedução, exatamente isso. De magistrados adorando estar exposto na mídia, inclusive com uma certa falta de discrição. Né, o que tradicionalmente no judiciário nem deveria ser a prática. Mas isso ocorre também, e nesse aspecto eu acho que não há discordância, não, em relação à nossa pequena democracia, isso tem ocorrido em razão da tentativa de racionalizar o judiciário de uma forma de concentrar suas decisões. Ou seja, estão expropriando a experiência do nosso controle difuso, de constitucionalidade, que temos há mais de 100 anos, para tentar concentrar o poder na toda interpretação constitucional, que ela deve ser aberta, né, no Supremo. Então, é o que eu tenho comentado, e isso no meu doutorado eu trabalhei, essa tensão constitutiva entre o controle difuso e o controle concentrado, que essa concentração de posição leva ao fundamentalismo hermenêutico. Qual que é? Essa posição do sectário. Só eu penso, exproprio a experiência da sociedade, a interpretação aberta que a própria sociedade pode fazer na democracia da Constituição e começo a querer impor a minha única interpretação da Constituição. Um pouco que o Pedro colocou. Ou seja, bota a decisão do judiciário se sobrepondo à soberania popular. Nesse caso, a soberania da interpretação. Né? E nós temos visto isso, quer dizer, esse 1 ano, 500 e poucos dias que o ministro Gilmar ficou com o processo e depois volta e traz uma fundamentação, assim, não, como se diz, ele não consegue se conformar que a posição dele é minoritária, né? E a todo instante, a todo momento, quer revisitar essa discussão que já foi pacificada. Isso é o sectarismo. E faz uma argumentação, a meu ver, vocês me corrijam se eu estiver errado, extrajurídica, né? Porque ele fez uma argumentação estritamente política. Estritamente, veja, não porque a argumentação jurídica não seja também política, mas ela tem uma dimensão técnica, ele ali é um defensor da Constituição e ele não dialogou diretamente com a Constituição, ele fez um debate sobre a suposta... o suposto desejo, a suposta vantagem que a supressão do financiamento por empresas traria a um partido político, nomeadamente o PT,
por conta do fato do PT de ser o primeiro lance para poder aprovar subsequentemente no Congresso Nacional a votação em lista. Ou seja, ele estava acusando a OAB, que foi quem colocou a ação, de que ela faria parte de um plano concertado durante 5 anos para aprovar uma reforma política do Partido dos Trabalhadores. Quer dizer, ele faz uma argumentação que não tem nada a ver com uma discussão constitucional e, a meu ver, na condição de leigo, ele afronta totalmente a inteligência média de um país como magistrado. Quer dizer, naquela votação, não estou dizendo que ele faça sempre isso, mas naquela votação, quer dizer, o que essa argumentação política tem a ver com o voto de se o financiamento privado é constitucional ou não? Pedro. Olha, eu acho que assim, nós temos que ter um pouco eu acho que hoje no país o que é transformador é a temperança, porque nós estamos num momento tão dividido na sociedade, tão irracional, tão afetivo na disputa política, que nós temos que manter um pouco a temperança e a racionalidade. O ministro Gilmar deu um voto excelente na questão lá do porte para uso de drogas. Né? Voto excelente, muito melhor do que o voto do Barroso, muito melhor do que outros votos que foram dados lá. Né? Nessa questão, acho que a paixão política tomou conta, tem tomado conta das pessoas. Eu vejo gente ultra-racional, equilibrada, bem estruturada intelectualmente, com posições que são de uma evidente afronta ao mínimo de realidade que ocorre. Né? Quer dizer, realmente, aí eu acho que nesse caso, ele abertamente dialogou com o ambiente da política partidária e dessas disputas e não foi um veículo da vontade constitucional. Né? Inclusive levantou uma hora, né, do plenário, toma umas medidas meio autoritárias, né, que ele está no órgão colegiado, ele tem uma função política, ele não está lá para fazer o que ele acredita. Ele está lá para representar um órgão superior do Estado, que tem uma certa dignidade, inclusive. Mas o momento no país está muito turbulento. Eu acho que isso é um pouco reflexo desse momento fla-flu que nós vivemos. Né? É impressionante. Você tem, de um lado, uma parte da sociedade que você pode trazer o argumento que for em favor de qualquer réu, por exemplo, dessas ações que esteja no mensalão, por exemplo. Olha, tem que pensar que o sujeito é a priori inocente. Não adianta. Quer condenar e não quer saber. Do outro lado, às vezes você tem escândalos evidentes no governo e que o outro lado não aceita. Não, mas isso não interessa, o importante é combater. Não, como não interessa? Quer dizer, o papel nosso de cidadania é apontar a corrupção e ser contra ela, para beneficiar trabalhadores e os setores mais, vamos dizer, menos privilegiados da sociedade. Não precisa ser corrupto, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Né? Então, quer dizer, são dois lados que degladiam de forma irracional, extremamente afetiva, e que nada contribui para o avanço da nossa democracia. O ministro Gilmar, em vez de tentar se colocar como poder moderador, vamos dizer, dessas disputas no âmbito político, mesmo analisando ele como agente político e agente da política partidária, ele agiu de uma forma inadequada, a meu ver, ao que seja o fortalecimento da democracia. Eu preciso fazer um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com esse importante e candente debate. Não sai daí.